Então, vamos dar continuidade ao estudo anterior, né? Eu falei sobre a marca, né? A marca, o sinal, né? Se os irmãos assistiu o vídeo anterior, aquele irmão que não assistiu, assista lá, né? Porque os irmãos assistindo ao estudo anterior vai entender isso aqui que eu vou ensinar agora, que eu vou mostrar agora, tá? Esse código aqui. Então, quem assistiu o outro, assiste primeiro, depois assiste esse. Beleza? Então, bora lá, né? Sem perder tempo. Lá em Ezequiel, como eu li no vídeo anterior, Ezequiel 33, e ela levanta um profeta, né? Um profeta, literalmente, né? É os profetas, é um profeta, literalmente, uma pessoa que ao levantar no meio dos irmãos, né? Eu vou ler Ezequiel de novo, 33, eu já li ele no vídeo anterior, mas vou ler de novo. Tá, vou começar esse vídeo com ele também de novo. Ezequiel 33, né? Verso de número 30, né? Aqui, ó. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti. Diz que ele fala contra esse profeta aqui, ó. E ela levantou ele, só que os povos falam mal deles, né? É acusação, né? Fala mal deles pelas costas, entendeu? Pelas costas, é o escarneio, né? São os escarnecedores, né? Que fala escarnecer, fala mal pelas costas do outro. Está lá em Salmos capítulo 1. Vocês vão ler lá Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante, vai ver lá, né? Diz que os escarnecedores, né? Ele fala mal do outro, né? Vamos ler lá Salmos rapidinho. Salmos 1, né? Salmos 1, para deixar os irmãos na curiosidade. Salmos 1, vou pegar aqui. Diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, Salmos 1, versículo 1, ó, em diante, ó. Abençoado é o homem, né? Que homem é esse? É um código, que é o profeta lá de Ezequiel. Entendeu? Que é o levanta. Abençoado é o homem que não anda, é o profeta. Abençoado é o homem que não anda no conselho do que? Do ímpio. Nem fica no caminho dos pecadores. Nem assenta na cadeira. Que cadeira é essa? Eu expliquei já a cadeira. A cadeira de Moisés, né? Que está os escribas e fariseus. Entendeu? Nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, né? Ou seja, dos zombadores, dos acusadores. Entendeu? Porque Satanás, ele acusa o povo do Eterno, as ovelhas do Eterno, através de quem? Através dos fariseus. Satanás age por detrás dos fariseus. Por detrás deles ali, tiçaneza, né? Pelos ouvidos, né? Ele fala, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui ali, faz isso aqui ali. Entendeu? Vai dar certo. É o diabo que faz isso, né? O diabo fala na boca dos fariseus, né? Na época de Auschwitz, o diabo fica por trás deles ali, ó, né? Falar na boca deles. Entendeu? Então o diabo que entiça eles, né? Entendeu? O diabo. Tá vendo? Ó. Abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira, né? Na cadeira de Moisés, ó, dos escarnecedores, dos zombadores, dos fariseus. Entendeu? Tá vendo? Eles são escarnecedores, eles zombam, eles acusam o irmão, né? Fala mal dele pelas costas, escarnecedores, né? Aqui, ó, Ezequiel, capítulo 33, verso 30 em diante, ó. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda andam falando mal de ti, tá vendo aí? Andam escarnecendo de ti, é os fariseus, a cadeira de Moisés. As paredes é nas portas das casas, tá vendo? Falando mal dele, ó. É acusação. Acusando ele. Entendeu? Acusa esse profeta aqui, ó. Tá vendo? Porque é uma profecia. Tá lá em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 12. Quer ver, ó? Apocalipse 12. Vou mostrar um segredo pro irmão aqui, pros irmãos. Apocalipse 12 diz o seguinte, ó. Versículo 11, ó. Aliás, versículo 10 diz o seguinte, ó. Apocalipse 12, 10. E eu vi uma alta voz dizendo no céu, agora é chegar a salvação. Tá vendo aí? Agora é chegar a salvação eterna, né? Agora chega a salvação. E a força e o reino do nosso Criador. E o poder do seu ungido, né? É uma palavra do seu ungido, né? É um ungido aí. Porque o acusador, né? O acusador de nossos irmãos, né? Nossos irmãos, é derrubado do alto, né? Já precisa esse código também já. Os irmãos já viram os vídeos aí, já tá entendendo a mensagem.
né? Porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Só que ele acusa através de quem? Dos fariseus. O qual os acusa dia e noite, diante do Criador. Ele acusa dia e noite, né? Fala mal dos irmãos dia e noite. Isso aqui é o 33, ó, verso 30. Entendeu? A acusação, né? Falando mal do... Né? Principalmente do profeta que ela levantou. Que ele fala mal. Entendeu? Acusa eles de noite. Na onde que o diabo está acusando ele de noite? Na onde que ele está? Quer ver? Aqui, ó. É um segredo. Ó. Isso aqui é a Zacarias 3. Quer ver? Zacarias 3. Deixa eu pegar aqui. Ver se eu acho. Zacarias 3. Aqui, ó. Verso 1. Ó. É o seguinte, ó. É um segredo. Zacarias 3, verso 1, ó. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Iau, e Satanás de pé, à sua direita, não é à sua esquerda, é à sua direita. Tá vendo? A acusação sai da onde? Está à direita. Acusando. Os fariseus, né? A cadeia de Moisés são os escribas e fariseus, né? Os esclarecedores, né? O diabo acusa por meio deles, por meio dos fariseus. E o diabo age por meio deles. Entendeu? Por trás deles, o diabo. Né? Satanás, né? O acusador, né? O opositor que luta contra Yahweh, luta contra Yahweh, luta contra a verdade dele. Aí fica aí por meio do fariseu e o diabo acusa os irmãos. Ó. E ele me mostrou o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Yahweh. E Satanás estava de pé à sua direita, né? Está à direita, não está à direita, o fariseu. Cadeira de Moisés. Cadeira de Moisés, qual ministério? Ministério direito. À sua direita para você ler o povo, para acusar. Tá vendo? Está à direita o diabo agora. Felizmente, entrou, né? Na igreja e o regaço. Você sabe, traição, sabe um monte de coisa aí, né? Enfim. Bora lá então. Continuar aqui lendo aqui. Ezequiel 33, versículo 40, 31 diante, ó. E eles vêm a ti, ó. Eles vêm a ti, como um povo vem e se assentam diante de ti, como o meu povo. E ouve as suas palavras. Diz que eles ouvem as palavras, ó. E eles veem os vídeos aí que eu lancei aí, né? Foi lançado aí, né? No canal Retribuição. Eles veem os vídeos, só que eles não, né? Eles rejeitam, né? Eles veem, mas rejeitam. Entendeu? Mas por que eles veem? É a fome, não importa, né? É a fome, né? Quem manda é a fome, né? Quem manda é a fome. Mesmo eles rejeitando, né? Mas eles veem, né? Quem manda é a fome, amigo. A fome. Entendeu? E eles vêm a ti, como o povo vem. Esse assento diante de ti, ó. Eles vê os vídeos. Como o meu povo. E ouvem as suas palavras, né? Mas não cumprirão. Tá vendo? Eles não conhecem, são rebeldes. Mas resolve, que manda é a fome, né? Porque com a sua boca mostra muito amor, né? A bajulação. Deus, irmão, paz, né? Com a boca mostra amor, né? Mas o seu coração segue o quê? A avareza. São avarentos também. São bajuladores, né? Rebeldes e avarentos. Entendeu? E avarento. E eis que tu és para eles, sendo o profeta que já levantou, é para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável. Por quê? Porque esse profeta que já levantou aqui, no meio deles, representa Yahweh. Entendeu? Representa Yahweh. Entendeu? Yahweh não era manso, não tinha uma voz agradável, né? Manso, né? E veio para poder pregar a paz, não foi a primeira vez? Como manso cordeiro, né? Pegar a paz, o amor. Mas rejeitou ele, não foi? Rejeitou. Mesmo ele pegando a paz, o amor, rejeitou ele. Foi, né? Entendeu? Né? E assassinou ele, né? Fariseu. Entendeu? Aqui, ó. E eis que tu és para ele como uma canção muito adorável, de quem tu tem uma voz agradável, uma voz mansa. Né? Esse processo aqui é de Yahweh. E que sabe tocar bem um instrumento. Diz que ele toca bem um instrumento. Né? A profecia. Porque ouvem as suas palavras, né? Eles veem seus vídeos. Eles ouvem a palavra, os vídeos. Mas não as cumprem. São rebeldes. E quando isso vier e passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Não é uns no plural, é um profeta que a levanta. No meio deles. Deles quem? Dois ministérios. Direita e esquerda, os pais e os filhos. Os pais é quem? Os pais é o ministério de ataque, né? Quem gerou o ministério de defesa foi o ministério de ataque. Né? Na segunda rebelião, não foi? Segunda rebelião, passou a ter dois ministérios agora. Antes só tinha um, que era o de ataque. Agora, quando aconteceu a segunda rebelião, aí gerou outro ministério, que é o de defesa. Então, o de defesa são filhos de ataque. Entendeu? O ministério do boi é os pais e o ministério de ataque é os filhos.
Entendeu? Porque o Ministério de Defesa saiu do Ministério de Ataque. Através da segunda rebelião, aí teve a divisão, direita e esquerda. Gente, são eles, direita e esquerda, Moisés e Elias. Ministério de Moisés e de Elias, eles, né? Aí diz que levantou um profeta no meio deles. No meio de quem? No Ministério de Ataque e de Defesa. Aí no meio deles tem um profeta. Quer ver? É um código, tá? Porque esse profeta aqui que ela levantou representa Yahusha, né? Ele representa o próprio Mashiach, o próprio Yahusha. Entendeu? Quer ver, ó? Aqui, ó. Tu baixou uma imagem aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Quem que ela levantou no meio deles? Tá vendo aqui, ó? Quem que ela levantou no meio? Quem que tá no meio deles aí? Esses irmãos dá pra ver? Tá vendo? Esses irmãos dá pra ver, ó. Que tem Moisés, à direita, e Elias, que são eles, ó. E ela no meio deles, e ela levanta quem? Yahusha. Tá vendo? Levanta um profeta, né? Um irmão aí no meio deles, ó. No meio dos dois ministérios, e ela levanta um. Quem é que ele levanta? Esse irmão representa o próprio Mashiach. Representa o próprio Mashiach. Ele representa. Entendeu? O próprio Salvador ele representa. Entendeu? Próprio Salvador. Fala aqui, ó. Ezequiel 33, verso 33, ó. Enquanto isso virá e passar, eis que virá. Então eles quem? Ministério de Ataque e de Defesa. Moisés e Elias. Então eles, né, saberão que houve um profeta entre eles. Entra no meio, no centro deles. O que está no meio lá? É Yahusha. Tá Moisés à direita, eles à esquerda e Yahusha entre eles. Entendeu? Um segredo. Beleza? Então bora. Vou entrar na profecia agora. Vou pegar aqui Lucas, capítulo de número... Só que Yahusha, quando os exércitos envia Yahusha, né? Ele envia Yahusha, só que Yahusha foi morto por qual ministério? Vamos dizer assim. Em qual cidade que Yahusha foi morto? Foi em Sodoma? Ou foi em Yahushalã? Porque tem duas cidades, duas casas de Israel. Não é? Direita e esquerda. Só que a direita é quem? É Yahushalã, né? A cidade de Yahushalã. E a esquerda é a cidade de Sodoma, né? Os sodomitas. Mas Yahusha foi morto em qual cidade? Foi em Sodoma ou foi em Yahushalã? Foi em Yahushalã. Yahusha morreu. Então, os fariseus, né, na cadeira de Moisés, foi aquele fariseu lá que exerce a autoridade de Moisés que matou Yahusha, né, que planejou a morte de Yahusha. Planejou e entregou ele, não foi? Entregou ele por inveja, lá escrito Mateus, né? Quando vocês lêem lá Mateus, né, quando Yahusha é preso, aí até Pilatos sabia disso, né? Ele sabia que os fariseus entregou Yahusha para Roma por inveja, entendeu? A inveja, né? Aí Yahusha foi morto na onde? Foi em Jerusalém, mas foi fora da cidade, né? Porque primeiro tira fora da cidade, né? Tira o profeta fora da cidade, depois mata ele, né? Mata ele apredejado, ou crucificado, igual foi com Yahusha. Entendeu? Porque primeiro tira a cidade, corta fora da cidade, no meio deles, depois assassina. É assim que acontece, entendeu? Você com Nabote, né? Nabote também foi acusado, não foi falsamente, não é, né? Isabel denunciou ele lá, não foi uma falsa acusação. Aí tirou Nabote fora da cidade, de Samaria, não foi? E matou ele apredejado, justamente. Entendeu? Então Yahusha foi assim, tirou ele da cidade, não foi de Jerusalém, e pendurou ele no madeiro. Entendeu? Então eles tiram fora da cidade, eles cortam fora e depois eles assassinam. Que é Jeremias, né? Jeremias capítulo 11, verso 19, que diz assim: eu era como um manso cordeiro, né? Tinha uma voz agradável, era manso. Mas não sabia que eles quem? Os fariseus, a cadeia de Moisés, planejavam um plano maquiavélico contra mim, dizendo: destruindo a sua árvore, a pessoa dele, com o seu fruto, né, o seu nome, para que nós mais memória dele, né, do seu nome. Entendeu? Então foi um plano maquiavélico para matar Yahusha. Assim também ia ocorrer aí no meio da igreja. E ao levantar um profeta que representa Yahusha, o próprio Mashiach, eles iam por inveja, né? Inveja, ganância, avareza, principalmente a inveja. Né? Porque Yahusha foi entregue por inveja. Então, principalmente pela inveja, ia matar esse irmão aí. Ia expulsar ele da cidade, né? Dentre os vivos, né? E matar ele. Tá lá em Isaías 53, ó. Quer ver? Ó? Isaías 53. Vou ler rapidinho. Isaías 53. Esse aqui diz o que lá? Quer ver? Ó? Primeiro ele tira da cidade, corta da cidade, depois assassina, né? Depois mata. Aqui, ó. Primeiro tem que tirar a cidade, né? Aqui, ó. Isaías 53, verso de número 8, ó. Ele foi tirado da prisão, né?
Quem foi tirado da prisão? Foi Paulo. Paulo estava preso, não foi? Sabe quando o fariseu denunciou Paulo, para matar Paulo? Está lá em Atos 22, versículo 30. Diz que Paulo estava preso, depois quando Ananias ia julgar ele, mandou tirar ele da prisão para julgar ele. Está lá em Atos 22, versículo 30. Atos 22, 30. Aí quando fala em Isaías 53, 8 horas vai dizer, ó, ele foi tirado da prisão, que é Atos capítulo 22, versículo 30. Né? Foi tirado da prisão para ser julgado, né? Yaush foi preso, não foi? Depois tirou ele da prisão e foi para julgar ele, né? Pilatos. E ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado, né? Cortado, tá vendo aí? Foi cortado, ó, da terra dos viventes. Quem é a terra dos viventes? Yauxalã. Foi cortado, ó, expulsou ele. Depois matou ele, né? Que é cortado da terra dos viventes. Tá vendo aí que é a terra dos viventes? Yauxalã, que é o Ministério de Defesa. Tá vendo aí, ó? Foi cortado, ó. Por quê? Porque Jeremias 11, 19. Ele era como um cordeiro, que ele levava a matador, mas não sabia que ele planejava um plano, né? Era um plano para matar ele. Entendeu? Um plano. Foi a denúncia de Paulo ali, ó, em Atos 22, né? Versículo 30, Atos 23, versículo 1 diante. Foi um plano para matar Paulo também. Que Paulo representa Yaush, meu amigo. Tá vendo? Que o nome do irmão tem que ser Paulo também, esse irmão aí, que representa Yaush. O nome dele é Paulo. É um código, não adianta correr não. Não adianta correr, não adianta. Todos estavam debaixo de profecia. E o mal avisou isso. Não adianta correr não. Entendeu? Até eu fico admirado com um negócio desse. Como é que pode cumprir um negócio desse aqui, velho? É impressionante, viu, velho? É só o criador mesmo fazer um negócio desse. Como é que pode cumprir um negócio desse, mano? É forte, é forte. Então, bora lá. Continuando lendo aqui, né? Eu quero que os irmãos aí abra comigo aí Lucas. Agora vamos entrar na profecia agora. Lucas. Deixa eu pegar se eu acho aqui. Aqui, ó. Lucas. Aqui, ó. Lucas 22. Pega aí comigo aí. Lucas 22, versículo de número 47 em diante. Diz o seguinte, ó. Estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se achava chamado Judas, né, o traidor, um dos 12, iam diante dela. E aproximou-se de Yauxa para o beijar. Que beijo é esse? É o beijo da traição, né? Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 4 ao 7. Dá uma lida lá. Pausa o vídeo lá e dá uma lida lá em Provérbios 27, verso 4 ao 7. É o beijo do engano, né? O beijo da bajulação. Entendeu? É o beijo da traição, né? Por quê? Porque o beijo, esse beijo aqui, ele foi o sinal, né? Que Judas deu para os romanos pegar Yaush. Aquele que eu beijar, vocês pegam. É isso aqui, ó. Vocês podem prender ele. É o sinal, né? O sinal. Lembra do vídeo anterior que eu passei sobre o sinal? Que é a mão direita? Porque Judas beijou Yaush, né, no rosto direito. Por mais que não está registrado que foi no rosto direito, mas eu sei que foi. Por quê? Porque a escritura é espetacular. Entendeu? O Espírito do Eterno é espetacular. A perfeição do Eterno é espetacular. Eu sei que foi do lado direito. Mesmo que não está registrado que foi do lado direito, mas eu sei que foi. Né? Que o Judas beijou Yaush foi no lado direito, a face direita, a mão direita. É o sinal, né, que Judas deu. O sinal, lembra do vídeo passado, que eu falei sobre o sinal, né, da marca, que foi posta na mão direita, que vem essa marca, que vem essa traição, né, esse engano, né, que é a mão direita, na mão direita, entendeu? Lá a mão direita, né, que é o rosto de leão, né, esse aqui é 1, esse aqui é 10, né? Quem viu o vídeo anterior aí está sabendo já, beleza? Então, esse beijo aqui foi a face direita de Yaush, a mão direita. Entendeu? Aqui, ó. Para o beijar, né? Mas Yaush lhe disse, Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Com um beijo, né? Entendeu? Falsidade, né? É cinismo, né? O cara é tão cínico, velho. Judas é tão cínico que beijou Yaush ainda. Presta atenção, irmão. Para ele beijar Yaush tem que ser muito íntimo, irmão. Muito íntimo mesmo. Assim, íntimo, sabe? Íntimo mesmo, para beijar o rosto de Yaush, entendeu? Beijou ele, por quê? Porque ele é bem íntimo de Yaush, entendeu? O irmão, né? E porque o traidor, irmão, presta atenção nisso, o traidor, ele não está longe não, ele está perto. Para beijar o rosto da pessoa tem que estar perto, não é? Por exemplo, você vai beijar uma pessoa, sabe a pessoa de longe? Não tem como, tem que estar perto da pessoa, quase colado ali na pessoa, né? Próximo da pessoa, ali, você beija a pessoa.
Então, para beijar Yahshua, tem que estar o quê? Próximo. O traidor tem que estar próximo. Ele tinha que estar próximo, tinha que estar longe, ele precisa próximo. Entendeu? Íntimo. Comigo, junto com os irmãos. O Júlio está junto com os irmãos, ali com o Yahshua, com os apóstolos. Pois então. O Júlio ele tá com os irmãos, até perto, não é longe não. Para ele meter a mão no prato ali da Gwen, ó, tem que estar perto também. Não tem como você meter a mão no prato de outro se estiver longe, distante. Não, tem que estar pertinho. Isso é íntimo. Comer o mesmo pão, né? Vivia na mesma casa. Igual no filme Matrix, o Cypher lá, a traição vem da onde? A traição sai da onde? Sai de fora da nave? Não. A traição sai de dentro da nave, de dentro. A nave ali é a casa, sempre eterna, né? A traição vem da onde? Vem de um que está dentro da nave, né? Dentro da casa, não é fora da casa não, irmão. O traidor não é o raminho. O traidor, o Judas, não é o raminho do lado esquerdo, não. O traidor que está dentro da casa. O traidor ele é amigo do raminho direito. É amigo dele, é amigo íntimo dele. Amigo dele. Fala amigo. Amigo íntimo dele, é o melhor amigo dele. Porque o raminho direito fala, né? Que um aí, né? É o melhor amigo dele. É esse aí que é o Judas, que está perto, com o pão dele. Entendeu? Porque a traição vem de dentro da casa, né? O traidor vem sair de dentro, não é de fora da casa, é de dentro da casa. Entendeu? Sai dentro. O Saif saiu de aonde? O Saif lá, o traidor no filme lá, Matrix, saiu de fora? O Saif não, só estava dentro da nave, não é fora da nave. Tá vendo que o traidor, o Judas, está dentro da nave, não é fora? Entendeu? Presta atenção, irmão, presta atenção. Associa um pouquinho aí. Beleza? Aí olha, continua aqui, ó. Lucas 22, versículo 48. Ó. Mas Yahshua lhe disse, Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Né? Aí fala que porque o beijo aqui é bajulação, né? É o falso moralismo. Né? É cínico, muito cínico, né? Traindo Yahshua, ainda beija Yahshua ainda. Cara de pau. Ainda beija Yahshua ainda. Entendeu? Ainda fala assim, não, mestre, ainda salda ele, ainda dá o rabi e beija ele. Olha a cara de pau de Judas. Traindo Yahshua, ainda beija ele, ainda traindo ele. Cara de pau. Sim, falso moralismo, né? O beijo aqui, você viu o que é? Um código. O beijo aqui é a bajulação. Tá lá em Ezequiel 33, 31. Com a boca mostra muito amor, né? Muito amor com a boca. É o beijo, a traição. É a bajulação. Mas é o falso moralismo. Mas trai ele. Trai quem? Yahshua. Quem é Yahshua? É o profeta que ela levantou lá em Ezequiel, como que eu li agora. Né? O profeta que ela levantou entre eles. Entre o ministério direito e de esquerda. Aí quem está entre eles? É Yahshua. É um irmão que aula, né? Enfim, o irmão já sabe. Né? Atos 23, né? Beleza? Foi denunciado, da denúncia. Né? Atos 5, né? Se alguém te denunciar, né? Onde? A face direita. Né? Agora de ferir a face direita, que foi ferido na boca lá, em Atos 23, foi quem? Foi Paulo. Pegando aí a profecia? Beleza? Então bora lá. Aí eu vou aqui, ó. Lucas 22, verso de número 53, diz o seguinte, ó. Eu também estando, e Yahshua falando, ó. Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Diz que Yahshua falando assim para os fariseus, ó, eu tenho estado com vocês no templo aí, ó, direto. E vocês não me prenderam, mas agora chega a vossa hora, né? O poder das trevas, o poder da injustiça. E Yahshua falou para eles, ó, eu tenho estado com vocês aí, ó, diariamente no templo aí, ó, no templo. Né? E vocês não me prendeu, mas agora chegou a hora de vocês, né? Agora é a hora de vocês me prender, porque agora é a hora do poder das trevas, do poder da injustiça, né? Entendeu? Para a injustiça operar, entendeu? Aí fala aqui, ó, eu tenho estado diariamente convosco no templo. Que templo é esse? É um código, que é o templo eterno. Entendendo? Esse irmão aí, ó, que é presenteal, está no meio dos irmãos aí, ó. Né? Várias vezes aí, ó. Assistia live com eles, entendeu? Né? Tocava o instrumento, né? A profecia lá de Ezequiel, né? Disse que ele tocava bem um instrumento, né? Tocava diariamente com eles. E não lançou a mão dele, né? Mas depois chegou um momento que ele lançou a mão dele, né? Por inveja, ganância, essas coisas aí. Aí, né? Denunciou ele na denúncia, né? Entendeu? Eu tenho estado diariamente convosco no templo eterno. Não estendeis as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas, o poder da injustiça.
Entendeu? Porque Yahshua foi morto injustiçado, né? Foi acusado falsamente. Falsa acusação, falso moralismo dos fariseus. Inveja dele, né? Que tinha inveja dele. E Yahshua foi entregue por inveja. Entendeu? Aí fala aqui, ó. É porque é um código, ó. Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Quem é, né? Quem é que fala isso? Quem é que fala isso aí? É Paulo. É Paulo que representa Yahshua. Entendeu? Esse profeta que já levantou aí. Quer ver? Ó? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ó. Capítulo 2. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ó. Diz o quê? Aqui, ó, versículo 5, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, ó. Não vos lembrais, ó, tá falando dizer, falando para quem? Paulo. Falando para quem? É Paulo falando, essa é carta de Paulo. É carta de Paulo. Não vos lembreis, falando assim, vocês não lembram, você não, já esqueceu, você não lembra. Não vos lembrais quando ainda estava com o quê? Convosco. Não, no templo. Lembra de Lucas 22, versículo 3? Diz assim, ó. Eu tenho estado convosco, Yahshua falando, ó. Eu tenho estado convosco no templo, convosco no templo, diariamente. Entendeu? Porque aí Paulo fala a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Que Yahshua está interpretando Paulo, né? O profeta aqui, tá vendo? E aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, ó. Só ligar com Lucas, é a mesma coisa, ó. Não vos lembrei, tá vendo aí? Não vos lembrei, vocês não lembram? Quando ainda eu estava convosco, não, no templo, está lá em Lucas, está ali, tá ligado, tá vendo? Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, é Paulo falando, ó, de quando vós dizia essas coisas, que coisa que ele dizia? Que havia um traidor no meio de nós? É isso que Paulo está dizendo, entendeu? É um código, um segredo. E Paulo falando bem assim, vocês não lembram? Você já esqueceu? Quando eu ainda estava no meio de vocês aí, quando eu ainda estava no meio de vocês, né? E falava essas coisas, que coisa que ele falava? Que havia um traidor no meio dos irmãos. Os irmãos não davam crédito, não dava crédito. Entendeu? Não dava nem aí. Você achava que era loucura do irmão. Que era, entendeu? Que era loucura. Entendeu? Aí, ó. Aí Paulo fala, não vos lembrei, vocês não lembram? Quando eu ainda estava no meio de vocês no templo, aí convosco no templo, né? De vós dizia essas coisas, que coisa? Que já havia um traidor no meio de nós. Um traidor, mas os irmãos não davam crédito. Entendeu? Entendeu? Não dava crédito. É uma profecia. Não adianta. Entendeu? Aí aqui é Lucas, ó. É Lucas, ó. Tá até ligado com Lucas aqui 22. Tá casado com o Tessalonicenses, que eu acabei de ler. Lucas 22, 53, ó. Eu tenho estado convosco diariamente no templo. Tá vendo aí convosco? Tá vendo aí? Igualzinho, que é Paulo falando. É a mesma coisa. Tá até ligado. Que Paulo aqui tá entrando pro Yahshua. É o profeta que levantou entre eles. Quem é? Entre eles. Quem é que tá no meio deles? Elias. Tem Moisés e Elias. Entre eles tá quem? Yahshua. Que é Paulo, né? Tá vendo? Tá ligado. Entendeu? Então bora. Continuar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Tá vendo aí? Aí você vai pra... Vamos pegar aqui Mateus 26, verso 47. Mateus 26, verso 47. Diz o seguinte. Verso 47 a 51. Mateus 26, verso 47 a 51. Diz o seguinte. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Não é Mateus não. Deixa eu ver aqui. É Lucas, se eu não me engano. Não é Lucas. Deixa eu pegar aqui. Mateus 26. Deixa eu ver. É Mateus 26 mesmo. Mateus 26. Mateus 26 verso 47. Tá certo. É isso aí mesmo. Aqui, ó. E o seguinte. Ó. Que fala traição, né? Justamente a traição, né? A traição e prisão de Auschwitz. Tá vendo? Tá em Lucas, né? Aí leu 22. Aqui, ó. Mateus 26, verso 47 a 51.
E quando ele ainda aí falava, eis que veio Judas, né? Judas, né? Traidor, um dos 12. E com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes, né? Fariseu, e dos anciãos, o ancião do povo, são anciões do povo, né? Ancião do povo, entendeu? Porque o Judas, no final dos tempos, não ia só se manifestar por uma só pessoa, mas seria uma quadrilha de traidores. Lógico que tinha o principal, né? Que é o antimachista espiritual. Ele é o Judas, né? Que é o vencedor, né? Só que, na verdade, né, não é só uma pessoa, é uma quadrilha. Né? E dessa quadrilha tem três principais, que é o traidor, que é o Judas, né? Que é o principal de todos. Tem mais dois, né? Que é os três principais. Só que é uma quadrilha de traidores. Que esse Judas se manifestar no final do tempo, né? É com uma quadrilha. Entendeu? Fala aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. E quando ele ainda falava, eis que veio Judas, né? Um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e anciões, né? No plural, porque que é uma quadrilha. São anciões, ó. São anciões, ó. Que é uma quadrilha de traidores. Os Judas se manifestaram no final dos tempos, com uma quadrilha. Então, esse quadrilha são o quê? São anciões. Tá vendo? Do povo. Tá vendo? São anciões do povo. Tá lá em Jó. Quer ver? Esse povo aí tá lá em Jó. Jó 18. Né? Jó 18. Quer ver? Vamos ler? Jó 18. Jó 18. Que aí ele está aqui. Esse fariseu que está aqui, ó. Esses anciões, né? Jó 18, versículo 3. Aqui, ó. Versículo 3, ó. Porque somos contados como animais e reputados como vil à sua vista. Tá vendo? E ao, né, desagrador deles, né? Agora eles são homens vil, né? Desprezíveis diante do Eterno. Que traiu, né? Traiu, né? Traiu o enviado dele, né? Que ele enviou, o profeta. Né? Traiu ele, né? E aí levantou ele e matou ele. E aí levanta o profeta, depois eles vão e matam o profeta. Entendeu? Fanatismo religioso, né? Fanatismo. Porque somos contados como animais e reputados como vis à sua vista. E ele se rasga em sua ira. Será a terra abandonada por ti e será a rocha removida do seu lugar? Sim, a luz do perverso se apagará. Os perversos, tá vendo aí? Quem é? Os anciões lá que estão aí em Mateus. Né? Os anciões. E a faísca do seu fogo não abrirá. Tá vendo? A luz se escurecerá no seu tabernáculo, e a sua vela se apagará com ele. Os passos da sua força se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Tá vendo? O próprio conselho dele derrubar eles. Né? A própria hipocrisia deles vai derrubar eles. Ó. Vai ser testemunho contra eles. Porque ele é lançado em sua rede pelos seus próprios pés. E ele anda sobre uma armadilha. E já falei essa questão aqui, já mostrei esse corte aqui já. Armadilha que pega eles no calcanhar, né? Que é Jacó, né? Jacó não pegou no calcanhar de Isaú? Pois então. Armadilha o apanhará pelo calcanhar. Quem pegou Isaú pelo calcanhar? Foi Jacó. Jacó que representa Iaus também, ó. Tá vendo? O irmão que eles matou, né? Por inveja, foi com uma armadilha de Iaus. Ele acha que se deu bem matando o irmão, foi a armadilha de Jacó, foi no lar de Ial. E o próprio irmão que tentou matar era o lar de Ial. Pegou eles no calcanhar. Entendeu? Entendeu? Eles acham que matou e prosperou. Não, ele foi na armadilha de Ial. Porque o próprio irmão que tentou matar era a armadilha do Criador. Ele era a armadilha. Serviu de armadilha do Criador para pegar eles. Né? Provar o caráter deles. E foi aprovado, infelizmente, né? E o ladrão prevalecerá contra ele. Quem é o ladrão? Jacó, né? Porque Jacó, ele era o quê? Ele era trapaceiro, né? Ele era trapaceiro, né? Aqui o trapaceiro prevalecerá contra ele. Contra eles. Contra quem? Com os traidores, os anciões aqui, né? Os traidores lá. Entendeu? E o laço está colocado para ele no chão. E uma armadilha para ele no caminho. Dois ele deixarão com medo por todo lado. E guiarão os seus pés. Sua força será destruída pela fome. Fome de palavra, né? Falta de palavras, de mensagem, né? A escassez. Ela devorará a força dos... Por isso que os irmãos aí estão vendo a reprise dos códigos. Reprise, que você está sem palavra, né? Sem palavra, né? E a seca, né? Expulsou Elias, não foi de Samaria, expulsou ele, aí ele profetizou a seca.
Aí vem a secona braba aí, ó. Tá vendo? Aí os irmãos tá aí, mendigando pão, assistindo um vídeo repetido, né? A seca, né? E Elias foi invasor, não foi? Cortou Elias fora, tirou ele fora, aí vem a seca. Entendeu? A destruição estará pronta ao seu lado. Ela devorará a força da sua pele. O primogênito da morte devorará a sua força. Quem é o primogênito dos mortos? Yaush. Yaush foi o primeiro a estar dos mortos. Quem é os mortos? Os leões. As covas dos leões. Os leões são os mortos. O leão morto, de Eclesiastes, capítulo 9, né? Versículo 9, verso 14, versículo 14 parece, é versículo 4. Já estou aqui também de questão já no vídeo antepassados aí. Entendeu? Então, e a força deles, do traidor, seria diminuída por quem? Pelo primogênito dos mortos. Ele foi morto. Porque Yahweh trouxe ele de novo. Traz ele mais poderoso ainda na palavra. Entendeu? E devora os fariseus, né? O fogo devora eles, a mensagem. Entendeu? Por quê? Porque Yahweh levando esse profeta aí, né, quando precisa por um pouco de tempo, entendeu? É só até o raminho direito voltar de novo, Moisés voltar. Aí ela levanta um profeta. Quando o raminho direito se ausentou, não foi? Aí ela levantou outro profeta. Por um pouco de tempo, até o raminho direito voltar. Entendeu? É uma profecia. Vocês vão ver isso aí. Entendeu? Que ela levanta outro profeta quando o raminho direito se ausenta, dos irmãos aí, ó. Quando o raminho direito se ausenta, aí ela levanta outro no meio dos irmãos, né, até o outro voltar, que é o ramo direito voltar, até Moisés voltar, entendeu? E ela levanta um pouco de tempo, até o Moisés voltar, que é a profecia, entendeu? Bora lá. Aí vamos aqui, Mateus 26, né, versículo de número 48, diz o seguinte, ó. Então, o que o traía, que é Judas, né, ele deu um sinal. Ele deu o quê? Um sinal, uma marca. Lembra do vídeo passado? A marca, sinal, né? Com a mão direita, o beijo, né? No rosto o beijo na mão direita. Porque o Judas beijou Yaush na face direita. Entendeu? Beijou na face direita. Foi na face direita que ele beijou Yaush. Entendeu? É o sinal, né? Sinal na face direita. Lembra do vídeo passado? Pois então. Você encaixa com o vídeo passado e já fica claro. Entendeu? Não precisa nem explicar. Aqui, ó. Então, o que eu traía, né? Mateus 26, versículo 48. Ó. Então, o que eu traía, lhe deu um sinal, é uma marca. Tá vendo? Aonde? Na face direita, na mão direita, né? Entendeu? Dizendo, aquele que eu beijar, tá vendo aí? Aquele que eu beijar é ele, né? E segura e prende. A traição, né? É o beijo a traição. Na onde? Que vê essa traição? A mão direita, a face direita, que vê essa traição aí. Que Atos foi ferido, né? Ferido na mão direita, né? Tá em Atos 5, né? Atos 5, já que eu já li, vou ler de novo. Atos 5, né? Mateus 5, né? Aqui, ó. Sinal aqui, ó. Fere ele, né? Aqui, Atos 5. Já li já no vídeo passado, anterior, né? Atos 5 aqui, ó. Atos 5, verso de número 39, ó. Eu, porém, vos digo que não existeis o mal, mas se qualquer te ferir na face direita, tá vendo? O sinal na face direita. Entendeu? Tá entendendo já a questão, o segredo? Oferecer também a outra. E eu, se algum homem te processar na lei, processar, denunciar na lei, né? Atos 22, 23, né? Atos 22, versículo 30. Processar, né? Quando denunciar o denúncio de Paulo. Entendeu? Enfim. Já passei já, né? Beleza. Agora eu quero que os irmãos abrem comigo aí em Atos capítulo 3. Atos 3. Diz o seguinte. Atos 3. Atos 3, verso de número... Atos 3, verso 19 em diante, diz o seguinte: arrependai-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Iau tempos de refrigério, né?
e ele enviará Yahshua. Tá vendo aí? É o profeta aqui, de Ezequiel, o profeta está em Ezequiel. Então saberão que houve um profeta entre eles. Quem está entre eles? Quem está entre eles? Quem? Quem é esse eles? É um de ataque e de defesa. Moisés e Elias. Quem está entre eles? O Yahshua. No meio deles, né? Viu na foto lá que eu postei? Pois então. E ela levantou quem? Então ela enviou ele, ó, o profeta. Enviou esse profeta aí, ó. Então saberão que houve um profeta entre eles, né? Ezequiel. Entendeu? Quem é aí o profeta aí? Ah, acho que é Paulo, né? Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. E ele enviará ungido, né? Yahshua, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Tá vendo? Diz que vai ser recebido no céu, né? Isso aqui fala do primeiro arrebatamento, né? Vem o arrebatamento, né? Depois vem a restauração, né? Da Laodicea. Né? O Ramo de vem, né? Entendeu? Porque eu falei para os irmãos, o Cunhal levando o profeta aqui, ó. E ela levando quando o Ramo de se ausenta, e ela levando um profeta, esse profeta aqui, né? Só para, né? Um pouco de tempo, só até o Ramo de voltar. Aí quando o Ramo de for voltar, né? Antes de ele voltar, vem o arrebatamento. Ele vai dar o céu, né? Os vencedores. Aí o Ramo de vem. Entendeu? Então, em Zacarias, capítulo 3, verso 1 em diante. Né? Entendeu? Vem um homem esquerdo primeiro, depois vem Yahshua, arrebatamento, depois de Yahshua vem o quê? O homem direito, Moisés. Né? Aquele que você tem prazer, né? Moisés, ele vem. Ele vem depois do arrebatamento, entendeu? No dia da semana, né? Eu mostrei também já essa questão aí, né? Depois 7, né? Na lua cheia, né? A nossa lua cheia, o primeiro arrebatamento, né? Uma lua cheia. E o segundo, a lua nova, que é no meio da semana. Beleza? Olha aqui, ó. Atos 3, né? Verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Yahweh falou pela boca de todos os seus profetas, seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Presta atenção agora, irmãos. Verso 22, ó. Pois, da verdade, Moisés disse aos pais. Moisés, quem é Moisés? Quem é Moisés nos códigos? É o ramo direito, certo? Está ausente aí, né? Ele é o ramo direito, ó. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Yahweh, o vosso Criador, vós levantará um profeta. Que eu falei que Yahweh levanta um profeta. Tá vendo? São três, ó. Tem Moisés, né? Que é o ramo direito. Elias, que é o ramo esquerdo. E o outro está no centro deles. Yahweh levanta um profeta no meio deles. De Moisés e de Elias. E Yahweh levanta um profeta no meio dos dois ministérios. De Moisés e de Elias. E Yahweh levanta um no meio deles. Entre eles. Quem é? Yahweh. Tá vendo aí? São três, ó. Tá vendo? Um é Moisés, o homem direito, um é Elias, o homem esquerdo, e um é, né, reverente Yahshua, o próprio Machia, que foi morto em Jerusalém, né, no Ministério de Defesa. Entendeu? Pois na verdade, Moshe disse aos pais, Moisés, é o homem direito falando, ó, o Yahweh, vosso Criador, vós levantará um profeta. Quem é que levanta entre eles? É o Yahshua. Dentre vossos irmãos, tá vendo aí? Dentre eles, né? Está em Ezequiel. Semelhante a mim, diz que é o profeta que ia levantar, é semelhante a Moisés. Ó. Semelhante como assim? Semelhante é como? Como? Semelhante. Como assim semelhante a ele? É igual a ele a aparência? Não. É no modo de falar. Semelhante a Moisés, no modo de falar, no modo de ensinar. Entendeu? Igualzinho Moisés. Tá vendo? Que vendo aí? Profecia. Atos 3, verso 22. Ó. Pois na verdade Moisés disse aos pais: o Yahweh, vosso Criador, vós levantará um profeta. Tá vendo aí, né? Uns no plural, é um. Quem é? Que é Yahshua. Entre eles, né? Levanta entre eles, no meio deles. No centro ali, ó, né? Que é três, né? Que é Elias, né? Moisés e Yahshua. Entendeu? Yahshua no meio, no centro eles, né? Tá vendo aí, ó? Pois na verdade Moisés disse aos pais: o Yahweh vós levantará um profeta dentre os vossos irmãos, semelhante a mim. Moisés falando, ó, diz que o profeta que Yahweh vai levantar é semelhante a mim. Semelhante como? É igual a ele. Como assim igual a ele? O modo de falar, ele fala igual, o modo de falar, o modo de ensinar, igualzinho um homem direito. Igualzinho ele, semelhante a ele. Entendeu? Quem é? Que é Yahshua, né? Semelhante a mim, tá vendo aí? Né? A ele ouvireis. Moisés falando, ó, a ele você tem que ouvir, ó, ouve ele, ó. Tá vendo? A ele ouvireis. Em todas as coisas que ele vos disser. Verso 23.
E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, né, esse novo profeta, né, será destruída diante do povo. Tá vendo aí? Verso 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel. Por que bom Samuel aqui? Toda alma que não ouvir esse profeta, Moisés falando, que é Moisés, é homem direito. É ele falando, ó. Toda alma que não ouvir esse profeta que já levantou aí, ó, né? Toda alma que não ouvir ele será destruída, né? Dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel. Por que põe o Samuel aqui? Por que colocou Samuel aqui? Porque tem Atos 23, versículo 1 ao 3. Samuel, né? Samuel ali, Ananias, né? Que lidera, né, o julgamento de Paulo, Ananias ali, né? Que lidera, né? Infelizmente, né? Tá vendo? Samuel, né? Caiu profecia. O que é Samuel nas escrituras? É uma mulher, né? A leoa, né? Ezequiel lá, né? A leoa que unge Davi, unge Saúl por unge Davi. Ela é uma mulher. E ela que liderou o julgamento de Paulo. Está lá em Atos 23, versículo 1 ao 3. Ananias, ali, eu sei quem é, uma mulher, Ananias. Eu expliquei já no vídeo anterior aí. Quem assistiu os vídeos já está entendendo a mensagem. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Será que toda alma que não escutar esse profeta, é Moisés falando, ó. Vendo aí? Que ela é o profeta semelhante a Moisés, semelhante a ele. Ó. Aí Moisés fala, ó. E que não escutar ele, ó, a alma será destruída. Desde, sim, e todos os profetas, desde Samuel. Né? Que Samuel cai em profecia. A mulher, né? Felizmente. Entendeu? E ela que lidera o julgamento do Paulo, né? Para matar Paulo, assassinar Paulo, né? Está em Atos 23, versículo 1 ao 3. Está lá Samuel lá, Ananias. Né? A parede caiada, né? Caiada, que caiada, mano? Caiada é a hipocrisia. Ela né? Né? Essa irmã, né? Ela né? Tem que passar, né? E Paulo chama ela de que lá de parede caída, né? Atos 23, versículo 1 ao 3, lia lá. Paulo chama ela de parede caiada. Por que caiada? Tá em Mateus 23, né? Sepulcro que caiado, que hipocrisia. Né? Por fora parece justo aos homens, por fora, né? Aparência parece justo, temente o eterno, mas interiormente é cheio de quê? De hipocrisia, né? De inveja, entendeu? Enfim, pai de caiada, né? É Samuel, tá vendo aí, ó? Moisés, ó. Atos 3, verso 22. Pois, na verdade, Moisés, né, homem direito, disse aos pais: o Iau, vosso Criador, vos levantará um profeta dentre os vossos irmãos, igualzinho a mim. Igualzinho como? No modo de falar, de ensinar. Entendeu? Semelhante a mim. E a ele ouvireis, ó, para ouvir ele, em todas as coisas que ele vos disser. Né? Aí fala aqui, ó. Será que toda alma que não escutar esse profeta será destruída, né? Dentre o povo. Tá vendo? Sim, e todos os profetas, desde Samuel. Tá vendo? Profecia, não adianta. Tá vendo? Semelhante à minha. Porque quem é ele? Quem é esse profeta aqui? Ele, né? Entendeu? Ele é Paulo, né? Entendeu? E Moisés aqui é quem? Moisés aqui é Gamaliel. Gamaliel. Entendeu? Porque esse profeta aqui, que é o levanta, né? Ele espiritualmente, né? Ele é filho do homem direito, espiritualmente. Entendeu? Os que falam Yaush é filho de Davi. Quem é Davi? Davi é homem direito, né? São camadas. Davi é homem direito, só que Davi tem um filho. Quem é Yaush? Os que falam Yaush, filho de Davi. Entendeu? Gamaliel, né? Gamaliel era professor de Paulo. Entendeu? Gamaliel era professor de Paulo. Entendeu? Então Paulo aprendeu com quem? Com Gamaliel. Então esse profeta aqui, ó, que levantou semelhante a Moisés, aprendeu com quem? Com Moisés. Moisés é um homem direito. E esse profeta aqui aprendeu com ele, com Moisés. Aí levanta esse profeta aqui, ó, que é igualzinho Moisés, igualzinho como? No modo de falar, de ensinar, semelhante a ele, ensinando semelhante a ele. No modo de falar, de ensinar, de pregar. Entendeu? Semelhante a Moisés. Né? Que Moisés aqui está sendo representado por quem? Por Gamaliel. Gamaliel tinha um aluno, né? Tinha um aluno. Quem é o aluno dele? Gamaliel era Paulo. Entendeu? Porque Paulo aqui, Yaush, era o filho de Davi, é o filho do homem direito. É um código. Principalmente esse profeta aqui, ó, Paulo, né? É o filho de Davi.
Né? Fala Yaush, filho de Davi, né? Yaush, filho do ramo direito. Entendeu? É um código, né? É aluno dele, né? Porque o ramo direito também representa quem? Representa o próprio Criador. É um código, tá? Um segredo. O ramo direito, né? O ramo direito, ele representa o próprio Criador. Então o Criador tem um filho, não tem? Que é Yaush. Então, o aluno dele, que ele tá lá em Provérbios, capítulo 8, né? Fala que Yaush era seu aluno, né? Quem é o aluno de Gamaliel? Era Paulo. Quem era o aluno de Jonatas? Jonatas é quem? Quem é Jonas nas escrituras? Na camada espiritual, na terceira rebelião? Jonas é quem? É homem direito. Né? Davi é professor, era aluno de quem? De Jonatas. Que é Paulo, né? Paulo está representando Davi agora. São camadas. Paulo, né? Entendeu? E Jonatas. Jonatas era professor de quem? De Davi. Gamaliel é professor de Paulo. Entendeu? Yaucha, né? O criador é professor de Yaucha. Yaucha era aluno. Então esse irmão aqui que foi levantado, né? Ele é espiritualmente, ele é filho do ramo direito. Espiritualmente. Filho. E o ramo direito é do pai, né? O criador Yau. Entendeu? Né? Professor, né? De Yauch, né? Professor de Paulo, Gamaliel, Jonas, professor de Davi. Entendeu? Alguma coisa. Vamos ler aqui, ó. Né? Atos 22, Atos 23, né? Verso 22, ó. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Yahweh, vosso Criador, vos levantará um profeta, né? Um profeta, né? Que profeta é esse? Está lá em Ezequiel 33, verso 30 a 33. Entendeu? Já li já, né? Semelhante a mim, semelhante a Moisés, modo de falar, de ensinar, de pregar, né? Tá vendo? Semelhante a mim. Por quê? Atos 5, Atos 5, 34, verso 39 ao 39. Atos 5, 34. Então, levantou-se no conselho um certo fariseu de nome Gamaliel. Gamaliel significa o quê? Já passei já essa mensagem. De retribuição de Yau. Entendeu? Porque esse Gamaliel aqui está sendo representado pelo próprio Criador. Quem é esse Gamaliel aqui? É homem de direito. Ele representa o próprio Criador. E o Criador não tem um filho, quem é? Yaush. Entendeu? Aqui, ó. De nome Gamaliel, né? Que significa retribuição de Yau, né? Recompensa de Yau. Doutor da lei. Respeitado por todo o povo, né? Respeitado por todo o povo. Porque ele é homem de direito. Está lá em Malaquias 3, versículo 1 em diante. Né? O mensageiro que você tem prazer, né? Você tem respeito. Entendeu? Mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. E disse-lhe: homem de Israel, né? Gamaliel falando, homem direito. Homem de Israel, acautelai-vos vós quanto aos que pretendem fazer ao tocar nesses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, né? E este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem levantou-se Júlio, traidor, que é o vencedor, né? O vitorioso, né? O Júlio da Galileia, no dia do censo, do cerco, né? E atraiu muitas pessoas, né? Apocalipse 6, versículo 2, né? Ao vitorioso para conquistar, né? Conquistar o povo na bajulação, né? Atraiu muitas pessoas após ele, né? E este também pereceu. E todos os que lhe obedeceram, né? Todo esse bajulador que coroou ele, pereceu também junto, ó, com os juros. Foram dispersos, né? Que é Atos 23, versículo 7. O fariseu foi disperso, né? No dia que acusou Paulo, né? Denunciou Paulo, né? E agora, tá vendo aí? Ó? Agora eu vos digo, abstenhai destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou essa obra é de homens, né? Se for de homem essa obra aí, ó, não vai dar em nada. Entendeu? Isso vai acabar em nada, tá vendo? Se for de homem, né? Coisa de invenção de homem. Mas se for de Yau, mas se quem é o profeta que Yau levantou, né? Mas se ele for de Yau, não podeis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Yau. Tá vendo? E aí Gamaliel repreendendo ele, ó. Mas cuidado. Essa obra aí, essa obra que está fazendo aí for dele mesmo, for de homem, não vai dar em nada. Mas se ele for do Criador, né? Cuidado, que você não pode, se for do Criador, você não pode destruir ele. Entendeu? Né? Para que você não achar você lutando contra o Criador. Entendeu? Contra o próprio Criador. Né? Que é o Criador envia o filho dele, né? Entendeu?
envia o profeta, leva do profeta. Entendeu? Semelhante a Moisés, semelhante a Moisés, igualzinho a ele. Modo de falar, de ensinar. Aí Moisés fala aqui, né? Capítulo 3, né? Verso 22, né? Aqui, ó, Moisés falando no nome direito, ó. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais, o Iau, vós, Criador, vós levantará um profeta no meio de vocês, igualzinho a mim, ó, igualzinho a mim. Como assim igualzinho a ele? Semelhante a ele. Como? No modo de falar, de ensinar, de pregar, entendeu? Semelhante a mim, ó. E a ele ouvireis. Tá vendo? A ele ouvireis. Não é porque fala isso, a ele ouvireis, que é um código. Quer ver? Mateus 17. Tá vendo? Mateus 17. Vou pegar aqui. Mateus 17. Verso 3. Aqui, ó. Mateus 17, verso 3, ó, ao 5. Eis que lhes apareceu Moisés e Elias. Tá vendo? Dois ministérios. O ministério de Moisés e de Elias. Falando com ele. Com ele quem? O profeta que Iau levanta. No meio deles. Quem é que está no meio deles lá? Iau no meio. Que é Paulo, né? Então, respondendo, Pedro disse a Iauxa, né? Iau, e é mestre, né? É bom estamos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, né? Um para ti, e um para Moshe, e um para Elial, né? E, enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em que me comprazo. A ele dá ouvido, a ele ouve. Que está lá em Atos, capítulo 3, verso 22. Porque Moisés aqui está representado por quem? Por Iau. Moisés aqui, um homem direito, nessa camada aqui, representa o próprio Criador. Ele representa Iau, o Moisés aqui, ó. Né? E só que Iau tem um filho, quem é Iau. Tá vendo? Moisés, que espiritualmente, o profeta que Iau levantou, né? É filho do homem direito, espiritualmente. Porque o homem direito aqui, o Moisés aqui, que é o homem direito, está representado por quem? Por Criador. Né? Aí o profeta que Iau levanta representa quem? Representa o filho do Criador, que representa o filho de Moisés. Filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Iau. Porque o homem direito aqui está representado por quem? Por Iau. Tá vendo? Aí fala aqui, ó, Moisés aqui, né, que representa Iau, ó. Pois na verdade Moisés, né, Iau, né, disse aos pais, o Iau, vosso Criador, vos levantará um profeta, dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis, que ele está em Mateus 17, né, este é meu filho, né, amado, a quem me compraza, a ele dá ouvido. Tá vendo? Tá vendo que Moisés aqui está sendo representado por Iau, né? Tá vendo? Só que Moisés ele tem o quê? Ele tem um aluno, ele tem um filho, espiritualmente. Quem é? O Diaus foi levantado. Entendeu? Que é Paulo, né? Gamaliel ali, representando Iau. Né? Por isso que Gamaliel significa retribuição de quem? De Iau. Gamaliel tem um aluno. Quem é o aluno dele? Paulo. Entendeu? Quem era o aluno de Iau lá na criação? Quem era? Iau. Iau era seu aluno. Quem é o aluno então, quem é o aluno de Gamaliel? Que é o ramo direito, ramo direito é Gamaliel, que é Iau. Quem é o aluno de Iau? Quem é o aluno de Gamaliel? É Paulo. Quem é o aluno de Jonatas? É Davi. Entendeu? Tá vendo que espiritualmente aqui, esse irmão que foi levantado, ele é filho do ramo direito, espiritualmente? O ramo direito é um filho espiritualmente. O ramo direito, essa camada aqui, representa Iau. Só que Iau tem um filho, não tem? Pois então. Tá vendo? O ramo direito tem um filho espiritualmente. Que é o profeta que Iau levantou, semelhante a ele. Né? Modo de falar, modo de ensinar. Entendeu? Ligou aí? Tá vendo? Né? Aqui, ó. Atos 5, né? Entendeu? Gamaliel era quem então? Era professor de Paulo. Paulo era aluno de Gamaliel. Tá vendo? Quando você lê lá Provérbios, tem um segredo lá, Provérbios, ó. Provérbios 8, né? Provérbios 8. Provérbios 8, verso. Provérbios 8, verso 24. Ó. Quando não havia profundidades. É um código. Como assim profundidades? Que código é esse?
quando ainda não havia profundidade, que é profundidade na palavra. É um código, um segredo, tá? Um segredo espiritual. Quando ainda não havia profundidade na palavra, né? Profundidade, cheguei na palavra, né? Profundidade da palavra, ainda estava rasa ainda, precisava aprofundar mais a palavra. Quando ainda não havia profundidade, fui criado, fui gerado. Tá vendo? Disse aqui foi gerado porque para falar a verdade, né? Está em Tiago 1, versículo 18, né? Foi gerado, tá vendo aí? Pela palavra da verdade, ó. Fui gerado. Gerado por quem? Pela mensagem de quem? De Moisés. Moisés é o pai dele, tá vendo aí? Desse aqui, ó. Esse áudio aqui, né? É o pai dele. Moisés é o homem direito. Ele tem um filho, espiritualmente. Entendeu? Que ensina igual, que ensina igual a ele, ensina igual a ele. Né? Tá, Atos 23, né? Versículo 22. Semelhante a ele, Moisés. Quando não havia profundidade, né, na palavra, fui gerado, tá vendo aí? Fui gerado, tá vendo? Fui gerado por quê? Pela doutrina de Moisés, né, do pai dele. Entendeu? Quando não havia fontes abundantes de água, né? Palavra. Quando ainda não havia muita fonte abundante de água. Né? Não tinha profundidade ainda. Antes, entendeu? Aí fala aqui, versículo 7, ó. E eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele trouxe um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, né? Tal. Aí você pega o verso 30 e diz o seguinte, ó. Então eu estava junto a ele, né? A meu pai, né? Como um aluno. Tá vendo aí? Com ele, né? E ele era seu aluno, né? Uma tradução fala. Eu era seu aluno. Quem era o aluno de Gamaliel? É Paulo. Quem era o aluno de Jonatas? Davi. Quem era o aluno de Ial? Iaush. Tá vendo? Que Moisés, o homem direito, está representando Ial, né? Só que o homem direito tem um filho, espiritualmente. Quem é? Iaush. Ele fala Iaush, filho de Davi. Quem é Davi? Espiritualmente também? Não é homem direito também? Então, são camadas. Davi tem um filho. Quem é? Iaush. Ial tem um filho? Então. Entendeu? Vocês vão entender a mensagem. Né? Mas que vai entender essa mensagem aqui é somente os 54 mil. Só dá provar que vai entender. Quem não for, né? Quem não tiver o Espírito vai entender não. Entendeu? Vai entender essa mensagem os 54 mil. Beleza? Bem profundo, né? Bem complexo, profundo. Bem espiritual mesmo, né? Precisa ter que ser bem espiritual mesmo. Bem, né? Bem próximo, né? De Al, né? Ali, tem que ter uma intimidade com ele mesmo, né? De verdade. Espiritualmente, né? Intimidade, né? Aí vai entender a mensagem. Entendeu? Que é uma camada espiritual bem profunda, né? Arquitetura bem complexa. Entendeu? Bem profundo mesmo. Então, por hoje é só, né? Já tem uma hora aí de vídeo. Então é isso aí, irmãos. Né? Até a próxima aí, né? Sábado que vem eu passo na outro vídeo para os irmãos, outro estudo, né? Vou dar um estudo para os irmãos falando sobre o quarto evangelho, né? Muitos pensam que o quarto evangelho ele é herético, né? Não, não é herético não. Tá? O quarto evangelho não é herético, não é agnóstico, não. Vou mostrar para os irmãos na outra estudo, tá? Sobre o quarto evangelho. Ele não é falso, não, ele é verdadeiro. A diferença é que ele tem muito fermento nele, de fato, só que ele é verdadeiro. Ele é igual o livro de Mateus, né? Um monte de fermento lá, só que o livro de Mateus é verdadeiro, né? Só que põe muito fermento. Enquanto o quarto evangelho, ele é bem o que? Ele é bem espiritual, o quarto evangelho. Por isso que fala que ele é diferente dos outros. Por quê? Por que fala que ele é diferente dos outros? Por quê? Porque João, né? Não sei se os irmãos sabem, mas o apóstolo João, ele é um apóstolo prudente, né? Ele era um apóstolo que não era muito de conversar. Ele era mais prudente dentre os apóstolos ali. João era mais prudente. João, né? Ele não era muito de conversar. Por isso que quando o irmão vai ler os evangelhos, leia, né? Mateus, Lucas, Marcos, você não vê muito de Alvana falando, né? Perguntando para Ial, fazendo pergunta para Iaucha, ou conversando com alguém. Você não vê muito de Alvana falando, porque ele era um cara, ele era uma pessoa mais reservada, mais calada. Ele só observava ali, ele não era muito de falar. Por isso que os irmãos leem os evangelhos, não vê Yalvana conversando com alguém, não vê ele fazendo uma pergunta para Yal, acho que ele é mais quieto, quietão na dele ali, entendeu? Fala que o quarto evangelho é diferente dos outros, porque de fato João, o Yalvana, ele era diferente dos outros apóstolos. Não que ele era melhor, mas era diferente dos ele era diferente. Um apóstolo diferente, ele era prudente. Por isso que Yal escolheu ele para escrever o Apocalipse, porque ele era mais prudente dos apóstolos ali, o João era mais prudente. Entendeu? É mais, vamos dizer assim, mais humilde, vamos dizer assim, né?
E não era muito de falar, não. Os outros falavam, né? Os outros, Tiago falava, Pedro, né? Tudo perguntava, falava, fazia pergunta para Yalcha, né? Conversava, mas João não. João, você não vê João, você lê os evangelhos, você não vê ele, João, fazendo perguntas, você não vê ele conversando, né? Ele é discreto, bem caladão, né? Ele é diferenciado, né? Ele é diferente dos outros apóstolos. Por isso que você vê, por isso que você, quando você vai ler o Quarto Evangelho, você fala, né, que ele é, o Quarto Evangelho é diferente dos outros. Porque João, de fato, ele é diferenciado dos outros. Ele era prudente, entendeu? E o livro de João, ele é um livro mais espiritual. Porque João era mais espiritual do que os outros. Por isso que Yahweh escolheu ele para escrever o Apocalipse. Porque ele era mais prudente do que os outros. Ele era mais humilde, vamos dizer assim, né? Mais calado, mais observador. Ele não era muito de falar. Por isso que Yahweh escolheu ele para escrever o Apocalipse e não escolheu os outros. Entendeu? Porque João é diferente dos outros. Mais prudente, mais calado, mais na dele. Não é de conversar, não. Entendeu? Entendeu, irmãos? Então, o quarto evangelho, ele, por isso que o quarto evangelho é diferente dos outros. Porque, de fato, porque João é diferente dos outros. É diferente dos outros. Aí você fala, mas no quarto evangelho não tem a tentação do deserto, né? Não tem Yahshua entrando no jumentinho, né? Em Jerusalém no jumentinho. É lógico, por quê, irmãos? Porque, irmãos, não prestar atenção, irmãos. O quarto evangelho, João só pega escrever, o João escreve o quarto evangelho, João não relata não o Yahshua entrando no jumentinho, não. Quando João escreve o quarto evangelho, né? João já escreve já quando Yahshua estava no templo. Já pega escrevendo dali, ó. Não é porque ele não tem, não, é porque João, ele escolheu escrever o evangelho dele já quando Yahshua estava dentro do templo. Entendeu? Por isso que não tem Yahshua entrando no templo no jumentinho. Por quê? Porque João não quis relatar isso. João já pega já escreve o livro dele, já quando Yahshua estava dentro do templo. Já quando ele tinha entrado no templo já. Entendeu? Foi uma escolha dele. Entendeu? Ele não é obrigado a escrever e entrando no jumentinho, não, mas escreveu do jeito dele. Fala, não, vou escrever já quando o meu mestre está dentro do templo. Por isso que você não vê no quarto evangelho Yahshua entrando no jumentinho no quarto evangelho, porque João ele escolheu escrever o livro dele já quando Yahshua está dentro do templo já. Quando Yahshua já tinha entrado em Jerusalém. Por isso que você não vê Yahshua lá no quarto evangelho entrando no jumentinho, porque Johannes escolheu escrever o livro dele já quando Yahshua está dentro do templo. Já quando já tinha entrado no templo em Jerusalém, entendeu? Por isso que não tem lá. Não é porque é herético, não. João não é obrigado a escrever e Yahshua juntando um jumentinho, não. Ele quis escrever o livro dele quando Yahshua já estava dentro do templo. Uma escolha dele. Ele falou, vou escrever o meu livro, né? O meu evangelho, eu vou escrever quando o meu mestre já está dentro do templo. Dali do templo em diante eu vou escrever. Entendeu? Aí escreveu, quando Yahshua está dentro do templo. Entendeu? Vou escrever daqui, ó. Quando o meu mestre está dentro do templo, eu vou escrever o meu evangelho daqui. Eu não vou escrever quando ele entra no jumentinho, não. Não vou escrever, não. Vou escrever de quando ele já está dentro do templo. Vou escrever o meu evangelho. Começar ali. Por isso não veio o quarto evangelho e acha entrando no templo com o jumento. Porque João não quis relatar isso. Ele só quis relatar quando ele dentro do templo em diante. Entendeu, irmãos? O quarto evangelho ele é verdadeiro, sim, viu? Tem fermento? Tem, só que ele é verdadeiro. Tá? Ele é de João, sim. Foi João que escreveu, sim. Os irmãos vão ver isso aí no vídeo que eu vou lançar sábado, né? Assim que o Diabo permitir, vou lançar o vídeo para vocês irmãos verem. O quarto evangelho, ele é verdadeiro, sim. Ele é tremendo, irmão. Ele é bem profundo. É diferente dos outros. Por isso que eu falo que o quarto evangelho é diferente dos outros. Porque João era diferente dos outros. Ele era um apóstolo mais prudente e espiritual do que os outros. João era mais espiritual do que os outros apóstolos. Esse quarto evangelho é bem profundo. Os irmãos vão ver isso. Vou mostrar para os irmãos o quarto evangelho. Como é que ele é lindo, irmão. Ele é herético não, irmão. Eu pensava que ele era herético também. Entendeu? Eu pensava que ele era herético. Mas não é não. Eu fui lendo nele e eu vi que ele tem base sim nos outros evangelhos. Foi escrito por João sim. Tem muita heresia nele? Tem. Lógico que tem. Igual o livro de Mateus. Só que ele era verdadeiro. O livro do quarto evangelho, tá? Foi João que escreveu sim. Vamos ver isso aí. Vou mostrar para os irmãos. O quarto evangelho, ele é verdadeiro. Né? E ele é lindo e maravilhoso e profundo. Ele é bem espiritual. Por isso que fala que ele é diferente dos outros. Porque João era um apóstolo diferente dos outros. Ele é um apóstolo mais prudente, né? Ele era mais espiritual do que os outros, o apóstolo João. Por isso que ela escolheu ele para escrever o Apocalipse. Não escolheu Pedro, não escolheu Tiago, não escolheu Tomé, escolheu ele, João. Ele era mais espiritual, é mais prudente. Ele é diferenciado dos outros. Por isso que ela escolheu ele para escrever o Apocalipse, entendeu?
Por isso que o evangelho dele é diferente dos outros. Porque ele era mais espiritual. É mais profundo o evangelho dele. O evangelho espiritual. Entendeu? Por isso que a igreja católica botou fermento mais no livro de João. No livro de João. João de Mateus, né? De João, porque o João é uma parte diferenciada, mais profunda e espiritual. A igreja católica jogou fermento lá no livro de João. Ó. Tocou fermento, tocou fermento. Mas é verdadeiro. Vou mostrar para os irmãos isso aí no vídeo que eu vou lançar aí sábado que vem, né? Se ela permitir. Vou gravar um vídeo sobre o quarto evangelho. Vocês vão ver que ele é verdadeiro. Que ele foi, de fato, foi ele, João, que escreveu. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Né? Então até a próxima aí, né? Assim que ela permitir. Vou jogar um estudo aí sobre o quarto evangelho. Beleza? Então aí, é isso aí, irmãos. Né? Então até a próxima, né? Se ela permitir. Valeu, fui. Shalom.